Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do módulo 7, tá? Volume, massa e densidade, tá? Módulo 7 da nossa apostila, página 287, tá? O nome dele é volume, massa e densidade. O primeiro item é trabalhando com o volume, tá? Então nós vamos falar aqui, primeira coisa, sobre o volume. O volume no Sistema Internacional de Unidades, ele é em metros cúbicos. Posso ter aí vários tipos de volumes, tá? Vários tipos de unidade, litro, centímetro cúbico, ml, vários outros que vocês possam ter ouvido falar disso daí, tá? Na nossa apostila, esse módulo tem muitas experiências, tá? Essas experiências não serão feitas agora aqui na aula online, tá? Nós vamos fazer todas essas experiências assim que nós voltarmos com as aulas presenciais, tá? Então, voltando para a aula presencial, nós vamos fazer todas essas experiências da apostila, tá? Então, ó, o que é volume? Volume é a grandeza que indica a quantidade de espaço, tá? Então, o volume de água é a quantidade de espaço que a água ocupa, tá? É o volume que é a quantidade de água que é a quantidade em volume que a água ocupa, tá? Uma coisa muito interessante, já fala pra gente no experimento 1, que é a familiarização com a proveta. A proveta é um equipamento de medição de volume, tá? Se vocês olharem direitinho lá na página 288, aparece para vocês uma imagem de uma pessoa abaixando até a proveta e apoiando ela em uma mesa plana, tá? Então, ó, o que eu coloco aqui de muito importante, tá? Sempre que for fazer a medição em qualquer equipamento, não sendo somente uma proveta, qualquer equipamento de volume, qualquer equipamento que a gente vai fazer a medição sempre em uma mesa plana, tá? Então, ó, sempre colocar numa superfície plana antes de fazer qualquer medição, tá? O segundo que é importante ali, o volume deve ser observado pela barriga do líquido, que se chama menisco. Então, se vocês olharem lá na apostila de vocês, vocês vão ver que o líquido forma uma barriguinha para baixo, tá? Então, o valor do volume é na parte mais baixa do líquido, tá? Então, isso daí é a parte mais importante de volume. Aí ele fala no experimento 2, que é medindo o volume de materiais líquidos, de materiais sólidos. Como não vamos fazer de novo, tá? Mas como que a gente faz isso? A gente coloca água na proveta até uma determinada quantidade. Depois de feito colocou essa quantidade de água, eu coloco o sólido lá dentro. Então eu ponho o sólido lá dentro, a quantidade de água que subir, que variar, é o volume desse nosso sólido, tá? Então, sempre que a gente for fazer a medição de volumes, então eu tenho que colocar, primeiro de tudo, colocar um líquido até um valor conhecido. Então, por exemplo, é uma proveta de 100 ml, coloco 50 ml desse líquido, então eu coloco lá um material sólido, eu coloco esse material sólido lá dentro e vai subir água. Então, essa quantidade de água que subiu é o volume, tá? Aí pede pra gente fazer algumas anotações, tal. Isso daqui não importa muito pra gente neste momento, tá? Assim que a gente for fazer a experiência, a gente vai fazer. Ele pede pra gente fazer a atividade número 1. Atividade número 1, ele pede pra gente calcular o volume, né? Pede pra gente fazer dois tipos de cálculo de volume. Então, no item A, qual o volume de água necessário para encher essa piscina? Então, quanto de água eu tenho que pôr dentro dessa piscina? Eu vou fazer o cálculo do volume, tá? Como vocês aprenderam em matemática alguns anos atrás, que é largura, profundidade e comprimento. Todo mundo vezes aí, tá? E o item B é para transformar o metro cúbico em litros, tá? Então é só fazer as transformações devidas, tá? Vamos lá. O desafio também a gente não vai fazer agora não, a gente pode fazer isso mais tarde. Trabalhando com massa, tá? Agora nós vamos falar de massa. No Sistema Internacional de Unidades, a massa é medida em quilogramas, tá? Então nós temos aí não só a unidade de quilogramas, nós temos gramas, quilogramas, libra, vários tipos de unidade, tá? Grama mesmo, propriamente dito, tá? Então essas são as unidades de massa, mas no Sistema Internacional é o quilograma, tá? O que é a massa? É a grandeza que indica a quantidade de matéria,
tá? Volume, lá em cima, ó, grandeza que indica a quantidade de espaço. Agora, massa é a grandeza que indica a quantidade de matéria. Então, quanto de matéria tem em uma determinada quantidade, tá? Então, eu tenho lá quanto de matéria, quanto de água, qual é a massa de água, ou seja, qual é a quantidade de matéria água que tem dentro daquele recipiente, tá? Então nós temos ali dois tipos de balança. O que são as balanças? Balanças são os equipamentos de medição, tá? Então, de massa. Então eu tenho dois tipos de balança. A balança gravimétrica, que é a medida realizada diretamente por meio de uma comparação de massa, tá? É aquelas balanças antigas, as balanças de prato, tá? Então eu coloco uma massa de um lado, coloco a massa, o objeto do outro lado. A hora que entrar em equilíbrio, tá feito a medição, tá? E as balanças dinamométricas, que são todas as balanças que nós utilizamos. A gente vai na farmácia, sobe lá na balança, aquilo lá é uma balança dinamométrica. Ela não mede a massa propriamente dito, ela mede a força. Então ela medindo essa força, ela faz a medição de força e transforma pra gente em quilogramas, tá? Em gramas, dependendo das unidades que nós temos aí, tá? De novo, nessa aula tem algumas outras, tem mais experiência, tá? Que também a gente vai fazer assim que voltar às aulas presenciais, tá? Então o experimento 3 ele fala para medir massa. Então como que eu vou medir massa? Eu vou pôr o objeto na balança, põe lá na balança mesmo, massa de sólido, eu ponho esse objeto na balança. E massa de líquido, como que eu faço a medição de massa de líquido, tá? Que eu falei para vocês, a massa de água, tá? Então eu pego um recipiente que contém esse líquido, peso ele vazio, tá? Peso, por exemplo, um copo, tá? Então eu vou medir 200 ml de água, tá? Como que eu quero saber a massa de 200 ml de água? Então eu pego um copo vazio, eu ponho na balança e vou encontrar um valor, tá? Esse valor é o valor do copo, tá? Aí depois, o que eu vou fazer? Eu pego esse copo que eu já sei a massa e ponho os 200 ml de água, tá? Coloco na balança de novo. Aí na balança, nesse exato momento, vai estar lá escrito, vai estar lá o valor pra gente da massa da água e a massa do copo vazio, do copo junto, tá? Aí eu pego essa massa, faço a subtração da massa do copo vazio, eu vou encontrar a massa de líquidos, tá? Isso serve para qualquer tipo de líquido. Aí na apostila nossa vem o desafio 2, aí a gente vai fazer isso com mais calma mais pra frente, tá? Aí ele vem aqui com você sabia, ordem de grandeza de medidas, tá? Então o que significa isso? Qual é a massa de algumas substâncias, tá? A massa de um vírus, tá? A massa hoje aí do vírus, do coronavírus, como que a gente faz essa massa, tá? Então é na ordem de 10 elevado a menos 20 quilogramas. Tem vários tipos aqui, ó, a massa da areia, de um grão de areia, 10 elevado a menos 10 quilogramas. A massa de um rato, massa de uma moeda, tá? Nós temos vários tipos de massas aqui na apostila, tá? Então isso aí é só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Aí a gente vem lá trabalhando com densidade, que é o nosso próximo item, tá? A gente já vai falando no próximo item. Densidade no sistema internacional, tá? A densidade é em quilograma por metro cúbico, mas nós usamos muito a densidade em grama por centímetro cúbico, tá? Então essa daqui é no sistema internacional, essa daqui é o nosso sistema usual, tá? O que é a densidade? Densidade é a grandeza que indica a relação entre a massa e o volume. Então eu tenho lá o volume, a grandeza que indica o espaço, a massa, a grandeza que indica a quantidade de matéria, e a densidade é a grandeza que indica a relação dos dois, massa e volume, tá? Para a gente fazer a densidade, nós usamos essa formulinha, tá? A densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então aqui, ó, eu sempre vou ter um exemplo, a minha densidade, quando a gente trabalha em grama por centímetro cúbico, então, ó, para a minha densidade ser em gramas por centímetro cúbico, então eu vou precisar ter uma massa sempre em gramas e um volume em centímetro cúbico,
tá? Então eu posso ter também massa, grama por ml, então massa, a densidade, grama por ml, então a minha massa vai ter que estar em grama e o meu volume vai ter que estar em ml. Utilizando o sistema internacional, a densidade, quilograma por metro cúbico, então a minha massa tem que estar em quilograma e o meu volume tem que estar em metro cúbico, tá? Então é só fazer a divisãozinha aí de todos. Também nesse módulo tem aqui a experiência 4, que também a gente vai fazer essa experiência na sala de aula assim que liberar esse período aqui pra gente. Quando for aula presencial a gente faz a experiência 4, tá? A gente aparece aqui pra gente a atividade 2, que a gente vai resolver isso na nossa aula de dúvidas, tá? Nós vamos tentar resolver isso. Caso vocês já queiram ir fazendo a atividade 2, fiquem à vontade, pode fazer para a próxima, assim que chegar na aula, eu só tiro as dúvidas de vocês e a gente faz essa correção com vocês tendo os exercícios realizados. Aí vem a experiência 5, tá? Determinando a densidade dos líquidos, tá? Como que a gente vai fazer para determinar a densidade de líquido, tá? A gente utiliza a fórmula, pega a massa do líquido e divido pelo volume do líquido, tá? Tudo igual, não tem muito segredo nessa parte, tá? Vem a atividade 3 na sequência, tá? Atividade 3 com alguns gráficos, com uma situação do cotidiano do uso de álcool nos postos de gasolina. Tentem fazer esse exercício, essa atividade 3, tá? Que vem o exercício 1, o exercício 2, A, B, C, D, tá? E a gente finaliza o módulo eu fazendo um exemplo com vocês, tá? Então, ó, qual vai ser a densidade de uma substância que tem 7 gramas e um volume de 3 centímetros cúbicos, tá? Então como que a gente vai fazer isso daqui? É só a gente usar a fórmula, tá? É só a gente montar a formulinha, ó. Densidade é massa por volume. Então a minha densidade vai ser igual a massa de 7 gramas dividido pelo volume de 3 centímetros cúbicos, tá? Finalizando essa conta com a densidade igual a 2,33 aproximado, tá? Porque isso vira uma dízima periódica. Aí eu faço gramas por centímetro cúbico, tá? Então isso daqui é um cálculo de densidade que nós podemos utilizar, tá, gente? Então tentem resolver os exercícios aí que vocês vão ter nesse módulo. E eu fico por aqui até a próxima aula, gente, tá? Tchau, tchau.